Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é terça-feira, que a graça do nosso bom Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre seus negócios, sobre a sua família. Que o Senhor guie os seus passos e te dê a paz. Hoje quero meditar com você no livro de Atos, capítulo 6, do versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração entre os helenistas, ou seja, entre aqueles que eram gentios, contra os hebreus, os judeus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Primeiro eu quero parar aqui e explicar para você do que está falando. A igreja cresceu muito lá nos primeiros anos dentro de Jerusalém. E entre os que foram salvos havia pessoas que eram judeus e pessoas que eram gentios, que não eram judeus, de nascimento, mas que se converteram ao evangelho, sendo de outros povos. São os chamados helenistas, porque eram gregos de cultura, falavam a língua grega e não a língua hebraica. E a igreja naquela época realizava todo tipo de assistência social, especialmente com as viúvas e os órfãos. Naquela época não havia previdência, então quando uma mulher ficava viúva, era o encargo da família e dos amigos o sustento desta mulher. Ainda mais porque as mulheres não podiam publicamente ter negócios, ter um empreendimento sem ter o seu marido. Então muitas viúvas passavam necessidade. E havia então uma distribuição diária de alimentos e recursos que vinham de doações. E a igreja fazia esse belo trabalho. Porém aqui já mostra que havia murmuração dentro da igreja. Preste atenção. A igreja não é um lugar perfeito. É um lugar sim onde há problemas e há reclamações. E por que há esse tipo de coisa? Porque são seres humanos que realizam a obra de Deus dentro da igreja. Eu sempre digo que a igreja é a junção de duas partes. A parte divina e perfeita e a parte humana e imperfeita. É a união da graça divina com a desgraça humana. Deus pega os seres humanos, pedregulho e faz uma obra linda que é a igreja. Mas nesta obra não quer dizer que no caminho ninguém se machuque, ninguém fique triste, porque nós somos humanos e nós erramos muitas vezes. E é necessário falar aquilo que está nos incomodando. E aqui elas disseram, olha, não estamos recebendo a comida que as outras recebem. Mas naquela época, os apóstolos, tendo ouvidos para ouvir os problemas da igreja, agiram, diz assim o versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmão, escolhi entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É interessante que aqui nós vemos os apóstolos, eles estavam sobrecarregados de tarefas, de funções. Eles, além de pregar a palavra, de meditar na Bíblia e de estar focados no ensino, na pregação, na oração pelos enfermos, no socorro às pessoas, eles estavam também fazendo o prático do dia a dia, de distribuir alimentos, de levar comida, de buscar doações. E aí eles se deram conta, poxa, nós não somos suficientes. Há muito trabalho a ser feito, precisamos de mais ajuda. E aí se separam os diáconos. A palavra diácono vem de 7, que quer dizer 7 ajudantes.
7 homens para ajudar na obra de Deus. E eles disseram: e nós vamos poder nos dedicar mais ao ministério da palavra. É interessante que até os dias de hoje existem comunidades onde os pastores são sobrecarregados de tarefas. Às vezes isso acontece porque não há voluntários para servir, mas outras vezes porque os próprios pastores têm dificuldade de descentralizar as tarefas. Eles não se dão conta que estão deixando de lado o seu primeiro ministério para cumprir outras funções que Deus poderia dar voluntários. Às vezes a pessoa não confia nos outros. Aqui a palavra de Deus está nos ensinando sobre a importância de descentralizar as tarefas, de dividir tarefas e de confiarmos em pessoas, de levantarmos outros homens e mulheres para trabalhar conosco. A obra de Deus ela é muito melhor quando nós dividimos tarefas, quando nós temos ajudantes. E aqui também incentiva a igreja a participar não apenas reclamando ou pedindo coisas, mas se dispondo a servir. Cada irmão e irmã pode se tornar um partícipe da obra de Deus, na prática, no dia a dia. E diz o versículo 5, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Ou seja, eles conversaram entre eles e a própria comunidade escolheu alguns homens. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos diante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha só, a igreja continua crescendo quando a igreja divide tarefas, quando a igreja dá oportunidade às pessoas. E é interessante que a própria igreja escolheu para essa tarefa não apenas homens que tinham boa vontade, mas homens cheios da presença de Deus. Para as mais simples funções da igreja, precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não existe um grupo que precisa ter mais Deus e o outro precisa ter menos Deus. Todos os cristãos são chamados a ser cheios da presença de Deus. Olha o versículo 8. Estevão, um daqueles 7, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então é interessante que ele era designado a levar comida, mas certamente chegando nas casas, quando alguém estava doente, ele orava e a pessoa ficava curada. Olha que interessante, nós não precisamos nos limitar àquela tarefinha que foi nos dada, nós podemos fazer mais, né? Nós podemos e devemos fazer mais, e Deus vai nos capacitando e nos usando. Amém? Eu quero orar hoje para que Deus levante uma igreja ativa, que cada cristão sinta-se parte da obra de Deus e se envolva na obra de Deus. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor depositou sobre nós capacidade e graça para te servir e para fazer o bem, para estabelecer o teu reino, para levar o teu amor, para levar vida onde não havia. Eu quero pedir hoje, Senhor, em nome de Jesus, estabelece o teu reino, perdoa pecados e limpa corações, dá paz a cada homem, a cada mulher, a cada um que nos ouve hoje aqui, Senhor, no devocional, dá-nos a paz e desperta-nos para o serviço. Alguns, Senhor, vão servir intercedendo, outros financiando a obra, outros trabalhando na ativa do dia a dia, outros pregando, outros visitando os enfermos. Há tanto trabalho a ser feito, Senhor, dentro e fora da igreja. Pedimos que o Senhor nos use e nos capacite, que por onde passarmos, possamos levar o teu amor. Em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Querido amigo, que Deus te abençoe. Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos, para os seus familiares. Tenho certeza que Deus vai usar você para abençoar muitas pessoas. Se você é aqui do Vale dos Sinos, fica o convite hoje às 20 horas. Nós temos um grande culto de fé, de socorro e de milagres. Se tem um amigo que está precisando, traga hoje à noite à igreja. Às 20 horas estaremos juntos na presença de Deus. Um grande abraço e até amanhã.